Eu costumava acreditar de verdade que aquelas pessoas que conseguem chegar em qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento, eram simplesmente feitas de outro material, como se tivessem nascido com algo que eu não tinha. Um tipo de confiança natural, automática, quase genética, como se elas nunca sentissem aquele frio no estômago, aquela queda interna, aquele microsegundo em que tudo trava e uma voz sussurra: Espera, não agora. Talvez amanhã seja melhor. E enquanto essa voz falava comigo, eu ficava ali, parado, assistindo outra pessoa tomar a atitude que eu queria ter tomado, assistindo alguém viver a oportunidade que, no fundo, era minha. E o pior não era nem perder aquele momento, era saber que eu nem tentei. Durante muito tempo, eu usei uma explicação confortável para isso. Eu dizia para mim mesmo que era só minha personalidade. Eu sou assim mesmo. Não é o meu jeito. Tem gente que nasceu para isso. E essa narrativa parecia inofensiva, mas ela custou caro. Muito caro. Porque ela me manteve preso. Me impediu de perceber que aquilo não era identidade e era habilidade não desenvolvida. E quando eu comecei a olhar mais a fundo, especialmente através de estudos sobre comportamento humano, uma coisa ficou clara: confiança não é algo que você tem, é algo que você faz. É um comportamento, não uma característica fixa. E abordar alguém que você se interessa não é um dom especial, é um conjunto de ações específicas que podem ser aprendidas, treinadas e repetidas. E quando você entende isso, tudo muda. Porque deixa de ser sobre ser confiante e passa a ser sobre executar passos que naturalmente geram confiança. E aqui entra o que realmente funciona na prática. Primeiro, aqueça a interação antes mesmo dela começar. Isso pode parecer um detalhe pequeno, quase insignificante, mas é um dos pontos mais ignorados e mais poderosos. A maioria das pessoas tenta abordar alguém de forma completamente direta, saindo do zero absoluto para uma interação completa em segundos. O problema é que para o cérebro da outra pessoa, isso é abrupto demais. É quase como um choque. De repente, um desconhecido entra no espaço dela exigindo atenção, presença, resposta, e isso cria resistência automática, independentemente do que você diga. Na psicologia, isso é chamado de priming social, e a ideia é simples, mas extremamente eficaz. Antes da interação principal, você cria um microcontato, algo leve, sem pressão, sem expectativa. Um olhar rápido, um sorriso discreto, um pequeno reconhecimento da presença dela. Esse gesto, por menor que pareça, muda completamente como você será percebido segundos depois. Porque quando você finalmente se aproxima, você não está surgindo do nada. Você já foi registrado pelo cérebro dela. Já existe uma familiaridade mínima. Você deixou de ser um estranho completo e passou a ser alguém conhecido de vista. E isso transforma a abordagem. Quando comecei a aplicar isso, percebi que as conversas fluíam muito mais fácil. Não parecia mais que eu estava interrompendo alguém. Parecia que eu estava continuando algo que já tinha começado, mesmo que de forma sutil. E essa mudança altera totalmente a energia dos primeiros momentos. Segundo, fale sobre o seu nervosismo. Sim, exatamente o que você sempre tentou esconder. Eu passei anos tentando mascarar qualquer sinal de ansiedade. Tentava parecer tranquilo, indiferente, no controle. Criava uma espécie de personagem que não sentia nada, mas isso só me deixava mais travado. Porque eu não estava só tentando conversar. Eu estava tentando sustentar uma imagem ao mesmo tempo. E isso consome energia mental. Muita. Existe um conceito chamado reavaliação da ansiedade. Pesquisas mostram que quando você reconhece o que está sentindo e verbaliza isso, o impacto fisiológico da ansiedade diminui rapidamente. Não é só psicológico, é biológico. Uma frase simples como: "Para ser sincero, eu quase não vim falar com você agora", faz algo muito poderoso. Ela quebra a tensão instantaneamente, tira o peso da performance, te transforma em alguém real, acessível. E talvez o mais importante, muda completamente como a outra pessoa te percebe. Porque, em vez de parecer alguém que está tentando conquistar ou impressionar, você passa a ser alguém que escolheu estar ali. E isso gera uma sensação muito diferente. As pessoas gostam de se sentir escolhidas.
Isso cria conexão, abertura, interesse. E, curiosamente, essa vulnerabilidade controlada gera mais atração do que qualquer tentativa de parecer perfeito. Terceiro, lidere com curiosidade, não com a necessidade de impressionar. Durante muito tempo, eu entrei em interações com um objetivo claro: mostrar valor, ser interessante, dizer algo marcante, criar impacto. E isso parecia fazer sentido, até eu perceber que estava criando exatamente o efeito contrário. Porque a intenção de impressionar é perceptível, ela aparece no tom de voz, no ritmo, na escolha de palavras, e ela traz junto uma tensão invisível, uma cobrança silenciosa, como se aquela interação precisasse dar certo. E isso sufoca a conversa antes mesmo dela respirar. O oposto disso é curiosidade genuína. Não uma curiosidade forçada, usada como técnica, mas um interesse real em descobrir quem está ali na sua frente, sem pressa, sem expectativa, sem necessidade de provar nada. Pesquisas mostram que pessoas que fazem perguntas com um interesse verdadeiro são vistas como mais atraentes e mais inteligentes, não porque elas estão tentando parecer algo, mas porque elas criam espaço para o outro existir. Quando eu mudei de uma postura de "deixa eu te mostrar quem eu sou" para "eu quero entender quem você é", tudo mudou. As conversas ficaram mais leves, mais naturais, mais envolventes. Porque no fim, as pessoas não se conectam com quem tenta impressionar. Elas se conectam com quem demonstra interesse. Quarto, use o nome da pessoa uma única vez. Parece simples demais para funcionar, mas funciona. E muito. O nome de uma pessoa é um dos estímulos mais fortes que o cérebro reconhece. Ele ativa áreas ligadas à identidade, à atenção e à conexão emocional. Quando alguém ouve o próprio nome, existe uma resposta quase automática de engajamento. Mas aqui está o detalhe: use apenas uma vez, de forma natural. Não precisa repetir várias vezes, porque isso pode soar artificial ou até desconfortável. Mas um único uso, bem colocado, dentro de um contexto real, cria um nível de proximidade que muita gente não consegue gerar nem em minutos de conversa. É um pequeno ajuste com um impacto desproporcional. E por fim, a verdade que muda tudo. O que realmente assusta não é a abordagem, não é o momento de ir lá e falar. O que realmente pesa é o arrependimento. É aquela versão sua que vai embora em silêncio e depois fica revisitando aquele momento, pensando no que poderia ter acontecido, imaginando cenários, criando histórias que nunca existiram. Isso sim machuca, porque a conversa, no fim das contas, é curta, são alguns minutos. Duas pessoas trocando palavras. E o pior cenário realista é algo neutro, uma conversa educada que não evolui. Mas o melhor cenário pode mudar completamente o rumo das coisas. As conexões mais importantes da minha vida começaram exatamente assim. Em momentos simples, em decisões rápidas, em pequenas ações que poderiam facilmente não ter acontecido. E tudo começa da mesma forma. Um passo, uma frase, um momento em que você decide que vale a pena enfrentar alguns segundos de desconforto, porque aquela oportunidade, aquela pessoa, aquele instante valem muito mais do que o medo de tentar.